Eu acho que existem 5 tipos de ambientes escuros. Existe a mudança de ambiente, claro e escuro. Existe o caminho escuro. Existe o cinema. Existe a socialização sem muvuca e a socialização com muvuca. Esses ambientes, eles têm características muito específicas, mesmo pra gente sendo tudo muito escuro. E obviamente também tem gafe de novo para contar. Verdade nua e crua? Temos nesse canal. Número 1, mudança de claro para escuro. O Sérgio Queiroz perguntou se eu tenho dificuldade quando eu mudo de ambiente. E a Cris Rodrigues também perguntou se eu tenho dificuldade quando eu tô no sol e entro no ambiente e aí se fica escuro logo quando eu entro. Todo mundo tem essa dificuldade quando sai do sol e entra num ambiente escuro, seja um restaurante, uma garagem, é normal. A diferença é que o olho das pessoas que têm a visão normal se adapta rapidinho, ó. O olho de quem tem retinose às vezes nem se adapta. No meu caso, ele se adapta, mas é uma adaptação muito meia boca, sabe? Parece que no meio do caminho deu preguiça, aí ele fala assim, ai, cansei, eu vou tomar um café, trabalhei muito já. Toda vez que eu passo de um lugar claro para um ambiente menos claro, para mim já parece que é escuro. Então, sim, tenho dificuldades de mudar de ambiente, muitas. Número 2, o caminho escuro. O Fred Ferreira comentou: já pensou em usar lanterna para andar na rua à noite? Hoje eu saio menos sozinho, mas quando eu saía mais, usava essas lanternas tipo aquela de polícia. Comprei no camelô aqui da cidade, a lanterna clareia muito e facilita muito. É uma boa dica, Fred. Eu uso a lanterna também, mesmo quando eu tô acompanhada em ruas que são muito escuras. Se eu vejo que não tá tão escuro e eu acho que dá pra ir, eu vou. Sem lanterna, sem luz extra, sem ajuda, sem nada, eu só vou. Tem dias que eu tô nessas de Mulher Maravilha, sabe? Tipo, preciso ir no banheiro. Você quer que eu te leve? Não, eu consigo sozinha. Eu gosto muito de me desafiar, de ficar me testando, de ver como que eu me saio naquela situação assim ou naquela situação assado. Eu tenho muito pra mim que eu sempre preciso ficar treinando o meu olho, sabe? Às vezes dá errado? Dá errado. Às vezes que eu tô de mulher normal também, eu peço ajuda e tá tudo certo. Mas não tem nada que pague a felicidade de achar a maçaneta do Uber, de desviar do buraco sozinha, de enxergar o degrau sozinha. Gente, olha, eu ganho dia. Número 3. O cinema. Eu sempre tô com alguém no cinema e eu sempre ligo a lanterna do celular. Cinema é um negócio meio difícil de explicar porque as pessoas não entendem que quanto maior a tela, mais pontos cegos vão existir, né? Elas acham que maior é melhor para ver. Não é, é mais difícil, eu acho, na minha opinião. Eu acho que é mais fácil assistir um vídeo pelo celular que tem uma tela pequena e aí eu consigo ver toda a cena. Mas a gente gosta de cinema, né? Vamos fazer o quê? Hoje eu ainda consigo ver filme legendado. No cinema, basicamente, eu uso só o olho direito. Se eu fecho o direito para assistir com o esquerdo, por exemplo, eu vejo como se fosse através de uma luneta bem pequena e a imagem é escura, então faço ideia do que está acontecendo com o olho esquerdo. Com o olho direito, eu ainda consigo alternar entre a legenda e a imagem, eu consigo assistir bem de boa. Tem legenda que é cruel, eu não sei porque às vezes eles colocam legenda branca, e aí, por exemplo, põe um mar de fundo, já era, não tem como ler, não tem contraste, é muito difícil. Filme 3D é outra coisa que não dá para assistir, porque você põe aquele óculos, eu ainda tenho grau, né? Então eu tenho que pôr o óculos 3D em cima do meu óculos e fica mais escuro ainda. E também tem os casos dos filmes que são muito escuros, eles em si, principalmente filme de guerra, filme de luta. Então, Star Wars, Vingadores, bem difícil. Os últimos Vingadores aí que teve, eu perdi metade do filme, porque a cena era escura e era só luta, então eu via assim, tipo, um soco aqui, aí alguém aparecia e o cinema ia a delírio, e eu, o que que tá acontecendo, Diogo? Quem foi que entrou agora na cena? Aqui em casa também eu tenho dificuldade com a TV, eu não consigo assistir no escuro total, não. Eu tenho que ter um abajur, tenho que ter alguma outra luz acesa. Quando a gente vai ver filme na casa de amigo, por exemplo, lá tô eu acendendo a luz do corredor, deixando a luz da cozinha ali do outro lado acesa. Não tem como. Número 4. A socialização sem muvuca.
É uma socialização mais fácil. A sem muvuca quer dizer que ela é naquele restaurante, ou naquela lanchonete, ou naquela pizzaria, que é mais light. Ele é um ambiente mais escuro, assim, um pouco mais reservado. Tem até uma musiquinha de fundo, mas é uma musiquinha ambiente. E aí, nesses lugares, a gente sempre pede aquela mesa que é mais clara. Semana passada, eu fui no Coco Bambu com a minha família. A gente pegou uma mesa, bem legal a mesa, era uma mesa redonda e tinha um lustre gigante redondo também, bem em cima da mesa, assim, olha, a iluminação tava uma belezinha. Só que aí eu saí pra fazer alguma coisa e quando eu voltei eu fui pegar alguma coisa em cima da mesa, o que eu fiz? Bati a cabeça no lustre. A gente reclama que tá escuro, mas aí quando tá claro a gente bate a cabeça. A gente também não facilita as coisas, né? Quando o restaurante não tem essas mesas com o lustre bem em cima, aí já fica mais complicado. Porque a gente tá falando com a galera e aí eu fico naquela coisa de não saber se eu olho pro olho ou pra boca da pessoa. Porque se eu vejo o olho, eu não vejo a boca. Se eu vejo a boca, eu não vejo o olho. E eu gosto sempre de olhar pro olho. Então fica uma coisa meio assim, eu tô escutando o que ela tá falando, mas parece que o som não tá saindo dela, porque eu não tô vendo a boca dela. Eu me sinto meio surda às vezes com essa situação. Fica difícil acompanhar toda a conversa, todos os comentários, quem tá falando com quem, o que chegou na mesa. Quando a gente chega no lugar também, a gente já dá aquela sondada, faz aquele checklist, né? Olha, isso aqui tá aqui, esse outro tá aqui tem um copo, vou botar isso aqui mais um pouco pra lá pra não derrubar. Já dá aquela sondada, aquela decorada boa no ambiente. Número 5, e muito pior que os outros, a socialização com muvuca. É quando você vai num show, numa balada, num bar. É a mesma situação da socialização sem a muvuca, que tem aquele ambiente escuro, que você enxerga ou olho ou boca, que é difícil de acompanhar a conversa, só que ainda tem uma galera dançando, tem uma galera em pé, geralmente são mesinhas de bar assim, aí tem gente indo e vindo, e aí tem uma música muito alta. É onde geralmente eu não vou, só se a ocasião for muito especial mesmo, que foi o que aconteceu este fim de semana. Vamos à gafe. A gente tem um casal de amigos que vai casar e a gente é padrinho deles. Esse fim de semana foi a despedida de solteiro deles, então foi o noivo com os meninos para um lugar e a noiva com as meninas para outro lugar. As meninas foram em um lugar de espeto. E aí tava super legal, foi assim, começou depois do almoço, a gente tava na área externa, tava batendo um solzinho, tava super agradável. Começou a passar o tempo e a escurecer. Eles trouxeram umas velinhas para colocar na mesa, a iluminação ali fora não era muito legal. Chegou aquela hora que eu tava conversando, mas aí já comecei a ver ou olho ou boca, já tava muito escuro para mim. Mas nossa, eu tava me saindo super bem, eu achei que eu tava arrasando. Eu fui no banheiro sozinha, eu consegui ficar conversando lá de boa. Eu tava pronta para voltar para casa com o troféu na mão, eu tava me sentindo o máximo. Nisso, a minha amiga noiva falou: ó, os meninos ainda estão em tal lugar, vamos dar uma passada lá. Tá bom, falei com o Diogo, ele ainda tava lá, eu falei, então tá, eu tô indo pra aí, a gente se encontra e depois a gente vai embora junto. Beleza. Quando eu cheguei lá, era um estacionamento gigante. Sabe aqueles lugares de food truck que tem aquelas iluminações bem características? Um fiozinho assim, com umas luzes redondas, amarelas, uma aqui, outra ali, outra lá, do outro lado do mundo. Tava 1000 vezes mais escuro que aquele lugar do espeto que a gente estava antes. E lá naquele lugar do espeto, eu já tinha feito o teste comigo, eu já tinha passado, eu já tinha conseguido, tava tudo certo, eu estava feliz e contente da vida. A mãe do noivo que tava lá no espeto foi quem me levou de carro lá para esse lugar que os meninos estavam. Ela sabe da retinose, esse casal de amigos também sabe, e foi ela que me levou até o Diogo. Aí quando ela me entregou pro Diogo, ele me colocou numa cadeira do lado dele e eu falei pra ele, eu falei, Di, tá muito escuro aqui, eu não tô enxergando nada. Nisso, a noiva e as outras meninas chegaram de Uber. E aí começou uma muvuca, porque era um tal de todo mundo começar a se cumprimentar, e aí dono do lugar traz uma mesa e traz mais umas cadeiras. E a música tava muito alta e tinha muitas outras pessoas em pé, andando pra lá e pra cá. Eu não estava enxergando nada, que meu olho não tinha se adaptado. Eu só estava ouvindo um monte de gente falando ao mesmo tempo, eu não conseguia distinguir se era comigo, se não era. Me pareceu que eu tinha que levantar para fazer alguma coisa.
E aí eu levantei e o Diogo tava me segurando assim e segurando a cadeira. E aí ele tinha entendido que eu entendi que era para eu sentar mais para trás, só que eu não entendi isso. E aí eu fui sentar, eu quase caí. Gente, eu entrei num desespero tão grande que eu achei que eu ia morrer naquele lugar, sem enxergar nada e ouvindo um monte de coisa que eu não conseguia distinguir o que que era. E aí começou a escorrer um monte de lágrimas, gente. E aí o Diogo ficou desesperado, ele falou, o que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Eu falei, não, é que eu fiquei nervosa, eu só preciso me acalmar. E aí veio o noivo e falou, tá, o que que tá acontecendo? Você tá com dor no olho, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a dar risada, e eu dando risada, e um monte de lágrimas escorrendo, falando, não, tá tudo bem, eu só preciso ficar calma. A única coisa que eu acho que podia me ajudar naquele momento era se o sol levantasse naquele céu escuro e aí fez-se a luz. Depois desse piripaque todo, foi quando meu olho resolveu se adaptar um pouco. E aí a gente já tava indo embora mesmo, não me ajudou em nada. Tem um comentário que a Gabriela Parreira Garcia fez que resume a vida. São vários mini desesperos e várias preocupações extras que as pessoas que enxergam não precisam ter. Por isso que elas não entendem porque a gente tem resistência de sair e socializar. A nossa mente fica extremamente ativa tentando executar tarefas simples, sem provocar grandes desastres. E quando a gente chega em casa, parece que correu meia maratona, de tanto cansaço mental, de ficar alerta o tempo todo. Vou repetir. A nossa mente fica extremamente ativa, tentando executar tarefas simples, sem provocar grandes desastres. Gabi, obrigada pelo comentário. É exatamente isso. Naquele dia em específico, eu já tinha passado um grande estresse mental e físico durante a tarde, porque eu estava na despedida dela, só que eu não conhecia mais ninguém que estava lá. E ela não podia ficar comigo o tempo todo, obviamente. Então, eu estava sozinha, o Diogo não estava lá, para mim foi muito cansativo já. Então, ir nesse outro lugar que eu não estava esperando, que seria muito, muito, 1000 vezes mais escuro, para mim foi a gota d'água, literalmente. Que vergonha, gente. Nossa. Aquele dia, quando eu cheguei em casa e liguei a luz, foi a melhor sensação do mundo. Então fica aí mais uma gafe para vocês de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, principalmente em ocasiões especiais que a gente não tem muito controle sobre a situação e sobre quantas pessoas estarão no lugar e como será o lugar. Tchau!